festa pro Quilombo dos Palmares. Eu vi. Como diria Raul nasceu há 10 mil anos atrás. Nem o cara que nasceu há 10 mil anos atrás imaginava que toda essa coisa fosse acontecer. Nem o melhor dos melhores dos mundos imaginava que isso tudo fosse acontecer. Muito bem-vindo aí, espero que você esteja me ouvindo. Se você está me ouvindo, digita dá um joia, dá um uhul, grita corona, grita alguma coisa aí. Grita não, né? Escreve alguma coisa. Uns recadinhos antes aqui de a gente chamar o nosso convidado mais que especial. Nesse momento que nós estamos vivendo, quando você entrar numa live, quando você entrar num vídeo ao vivo, quando você estiver assistindo alguma coisa, aqui ou em qualquer lugar, ou em qualquer canal, obrigado Marcinho, ou em qualquer canal, você desligue todos os outros canais. Você desliga o canal, deixa eu olhar aqui, desliga o canal da sua TV, coisa ali, desliga o WhatsApp, desliga tudo e foca. Quanto mais presença você tiver naquilo que você está fazendo, principalmente enquanto você está na sua casa, maiores serão os seus resultados para o futuro. Quanto mais presença você tiver, quanto mais atenção, quanto mais foco você tiver naquele momento, naquela situação que você está vivendo, melhores serão os seus resultados agora. Por isso que eu peço para vocês, estejam presentes, que hoje eu vou desmistificar muitas coisas para vocês aí, do trabalho manual, do trabalho automatizado, da tecnologia aplicada ao trabalho em casa. Tá tudo bem por aqui? Robson, Lila, Vitor, muito obrigado a todos que já estão entrando. Deixa eu ver se o Osmair Magrelo tá aqui. Tá aqui. Vamos chamar o cara do TI. Ele tem uma cara de cara do TI. Vocês vão ver aqui, cara do TI. Cara do TI tem esses caras aí. E aí, Lula? E aí? Para de falar mal dos contadores, Lula. Coitado de mim. Você fica falando mal dos contadores, Lula. O CFC vai fazer uma nota de repúdio contra você, Lula. Cuidado. Só dá os... Olha o que eu tô querendo aqui há um bom tempo já, olha. Seja muito bem-vindo aí, pessoal. Muito obrigado, Osmair, por aceitar o meu convite de falar com essa turma aí de contadores, de empresários, de empreendedores, de seres humanos aí. Estamos a todo momento compartilhando conteúdo, todo momento compartilhando todos os desafios que nós estamos passando nesse momento tão delicado da nossa subsistência, da nossa existência para a nossa subsistência. Eu gosto de trazer, Osmair, eu gosto de começar pelo porquê. Acho que todas as coisas, todos os negócios começaram por um porquê. E como todo negócio começa por um porquê, eu quero fazer uma pergunta para você, vinda de outra e depois de outra já. Por que você faz o que você faz? O que você faz? E como você faz? Porque normalmente, pessoal, isso aí serve de venda também, tá? As pessoas costumam começar um papo de venda falando assim: olha, eu estou há 20 anos, eu tenho sede própria, eu tenho tecnologia de ponta, eu tenho. Ninguém tá nem ter. Mas muito faz muito sentido quando você começa a falar com uma pessoa o seu porquê. Kaizen aí do Piauí, vão falando aí de onde vocês estão falando aí. E eu quero que vocês coloquem aqui também os porquê de vocês. Por que vocês fazem o que você faz. Então, Osmair deve estar falando mal de mim. Osmair, tá falando mal de você lá. Me diga por que você faz o que você faz e como você faz. Bom, o princípio de todas as coisas é a necessidade, né? Já disseram há muito tempo aí, algum filósofo disse que você deve encontrar uma necessidade, atender ela
e se você conseguir atender de maneira muito boa, você vira rei naquilo. Esse é o princípio. Então, por que eu faço? Ao longo do tempo, a Receita Federal e as empresas, elas vêm trabalhando com uma massa de informação muito grande e sempre existe uma atenção ao nível de detalhe. Humanamente, é impossível você processar hoje cerca de 100 mil apontamentos por dia, buscar no seu cliente cerca de 200 notas por dia, se você tiver 100 clientes, fazer apontamentos de rúbricas aí de uma série de funcionários num período muito pequeno. Então, você vê lá o departamento pessoal trabalhando do dia 25 até o quinto dia útil, que nem louco, e depois você tem a certa ociosidade, quando tem. E a ferramenta, o porquê que a gente desenvolveu foi para atender situações, principalmente como essa que a gente está passando agora, onde a gente não tem recurso, não tem dinheiro, não tem profissional e deve, de uma maneira ou de outra, entregar muita coisa para o nosso cliente para que ele consiga sobreviver a esse momento, o empresário. Então, o primeiro porquê aí de criar a solução é para que o contador consiga fazer mais com menos e, efetivamente, deixe de trabalhar com as mãos e comece a trabalhar com as mentes, ou com a mente. E esse, sim, vai gerar muito valor para o seu cliente e vai salvar empresas nesse momento. Então, os médicos aí das empresas, os contadores, terão seus corações partidos, porque muitas empresas vão ficar pelo meio do caminho, porque não tem como salvar. Assim como os médicos, de fato. Mas aquelas que a gente puder salvar, salvaremos. Muito bom, esse é um grande porquê. Ajudar empreendedores contábeis a ajudarem mais empresas. Eu acredito muito, Osmair, que todos nós temos como missão nos ajudar. Nessa sociedade louca que a gente vive, a nossa principal missão, na minha opinião, mas na minha modesta opinião, é nos ajudarmos uns aos outros a todo momento. Isso é o seu grande porquê, isso é o meu porquê, isso é o porquê do Fábio, da Joelma, do Daniel. Um abraço aí, Daniel, Distrito Federal, presida. Luiz, Fabião, Tereza, Érica, Ricardão é complicado, hein? Marcinha, Fernando, todos que estão aí. Esse é o porquê de muitos e muitos e muitos de nós aí. Como você faz isso, cara? Cara, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo. A gente começou convertendo um simples arquivo, depois foi convertendo outros, mas toda a ideia se baseia do princípio de duas tecnologias muito simples, dois conceitos tecnológicos muito simples: ETL e middleware. ETL é um processo onde você tem uma fonte de dados, carrega essa fonte de dados, trabalha ela, melhora ela, coloca mais informação nela e disponibiliza esses novos dados em uma outra fonte de dados, carregando um banco de dados e tal. E middleware é o conceito de mediação sistemática. Então, o que a gente criou foi um mediador com base em middleware. Então, eu pego lá um arquivo do seu cliente, ou uma nota na Receita Federal, ou uma planilha Excel, ou acesso o banco do seu cliente, pego a informação lá, trago para dentro do meu sistema, incluo contas de débito, crédito, histórico padrão, e se for em outras situações, eu vou converter lá, incluir CFOP, SST, e por aí vai, dependendo do modo aí que a gente trabalha, sendo fiscal, sendo contábil, sendo departamento pessoal. Com base nessa informação já trabalhada, então eu tenho uma informação em um canto, subo ela para uma plataforma, enriqueço essa informação, trabalho essa informação e gero ela num outro modelo para que os sistemas se integrem. Então, desde o princípio, todo o sistema gera arquivo e todo o sistema lê arquivo. Só que cada um na sua forma. Mesmo quando falam das mesmas entidades e da mesma propriedade. Então, o Leandro, ele num sistema, ele é contador, ele é mentor, ele é empresário, ele é pai da... Maria, da Melissa e do Lucas. Da Maria, da Melissa e do Lucas. E em todos os sistemas, no sistema do banco, no sistema da Receita Federal, em vários sistemas, o Leandro é o mesmo.
Só que em cada sistema o Leandro é tratado de uma maneira diferente. Um exemplo, no sistema A, o Leandro tem o seu endereço numa linha única. No sistema B, o Leandro tem o seu endereço normalizado e está em 4, 5 linhas, em 4, 5 colunas de uma determinada tabela. Então, esse trabalho de juntar os sistemas é o que a gente faz. Então, para que a gente faz? Para pegar a informação de um lado e colocar do outro sem você precisar digitar. O resultado do nosso trabalho se dá em torno de 70% a 95% de redução dos esforços para que você tenha as informações do seu cliente dentro do seu sistema contábil, sem precisar digitar. Isso é muito bom, cara. Primeiro, muito obrigado aí a todos que estão entrando aí, Diego, Daniel, Isaías, Daniel, Rose, todos obrigado aí, vocês que estão nos acompanhando. E é importante salientar aqui, pessoal, que nesse momento em que a gente vive, nesse momento em que nós estamos passando, principalmente nesse momento, é que nós conseguimos enxergar a necessidade, a real necessidade de certas coisas. E aí você separa o joio do trigo, um prato de trigo para 3 tigres, um prato de trigo para 3 tigres. E aí você separa o joio do trigo e entende que o quanto tempo eu demorei para ter uma ferramenta tal qual essa aí do nosso amigo, em virtude de imaginar que a maioria que está nos assistindo é contador, que aquilo é uma despesa e não é um custo. A diferença entre custo e despesa acho que está clara aí para todos. E quando eu olho para minhas ferramentas hoje, eu vejo a ferramenta da Orbit, por exemplo, eu coloquei Orbit, não é Orbit, cara. É Sobit. Eu vou explicar depois a origem desse nome aí, tá? É sobit.com.br. Me avisa, pô. Digitei errado aqui. Se eu tivesse importado, eu não tinha digitado errado. Porque o que acontece? Claro que toda ferramenta tem que ter um ROI. Então, quando você fala aqui desse trabalho com a mente menos com a mão, a ferramenta ela tem que ter um ROI, um retorno sobre investimento, né, Fameli? Ela tem que ter um ROI. Se eu vou lá na abertura simples, eu vou aplicar, tem o custo, eu tenho que ter o retorno sobre esse custo. A despesa você não tem retorno nenhum. Está ali e vai seguir. Então, quando o Osmair nos traz essa situação em que você pode, dentro do seu negócio, trazer mais produtividade e trabalhar mais com a mente, menos com a mão, para mim, esse tipo de análise é fundamental sine qua non. Você não pode abrir mão disso. Agora, sim, uma pergunta que eu não fico fazendo pergunta de otário aí de coisa fácil para você, né? Tá bom, beleza. Eu tenho um domínio da vida, um Folhamatic, um Coachmatic, tudo que é IT aí, seja lá qual for aí, tá? De qualquer uma dessas empresas aí de software contábil que já existem no mercado há 400 anos. E aí, o meu cliente me manda hoje o arquivo TXT, o arquivo XLS, ele me manda lá. Por quê? Porque não existe tecnologia hoje o suficiente, se é que existe, você vai me ajudar, a fazer essa interface direta com a ferramenta e não passar por uma ferramenta tal qual a sua, por exemplo. Você sabe me dizer? Bom, o que acontece é o seguinte. Hoje a gente integra tanto contabilidade quanto empresas em si, departamentos das empresas. A maioria dos sistemas hoje, tanto nas contabilidades quanto empresas de grande porte aí, elas têm mais de 20 anos, essas ferramentas. Por exemplo, o domínio foi criado há 27 anos atrás, Contimatic, Folhamatic e todos eles. E o core business dessas ferramentas não é automação e integração no sentido de se amarrar com outras ferramentas. E você juntar modelo de dados diferenciados é muito complexo. Não é uma coisa tão simples. Tanto é que você tem hoje no mercado quantos ERPs aí contábeis, quantos ERPs para fazer gestão empresarial e quantas soluções para fazer integração entre sistemas.
Integração de sistemas dá para contar numa mão de empresas que são meus concorrentes. E sistemas de ERP, outros sistemas, tem inúmeros. De contabilidade tem mais de 200 catalogados aqui na Soft. E a gente parou de catalogar. Hoje a gente tem uma parceria com a Domínio, que é um dos maiores players do mercado, desde dezembro do ano passado. Mas mesmo assim, essas empresas, elas têm como core business e como resultado do trabalho delas outra situação, que é a entrega das obrigações acessórias, das conformidades legais, e está suportando o cliente nisso aí. E é através desses pontos que eles têm que dar resposta ao mercado, resposta ao concorrente, resposta ao cliente. Então, é importante para eles fazer integração, mas não é lá que o negócio deles se perde ou o negócio deles se ganha. Então, a necessidade de soluções para amparar as ferramentas, ou seja, o legado dessas empresas, é muito grande. Então, não é só a contabilidade que tem legado. Muito pelo contrário, não é só a contabilidade que tem legado e tem sistemas periféricos. Todas as empresas têm. A diferença é que quando eu entrei nesse negócio aqui, lá em 2008, a contabilidade padecia de um monte de soluções, de um monte de ferramenta que já existiam em seguradora, em banco, em um monte de outras soluções. Para você ter ideia, a primeira solução que a gente teve aqui para fazer busca de notas fiscais eletrônicas, a gente criou em 2000, a gente soltou no mercado em 2010, a gente foi para a primeira feira nossa em 2011, e as pessoas ficaram pasmas com o fato da gente buscar a nota fiscal eletrônica direto na Receita Federal. Teve um contador uma vez, lá naquele sítio do Mazarop, lá onde teve um evento do Sescom, e falou que o que a gente fazia era errado, era bruxaria, ou era alguma coisa de hacker, que não podia ser feito. E era muito simples, cara, pra gente, principalmente para mim. Toda a minha formação tecnológica, toda a minha formação profissional veio de banco, seguradora, trabalhei na Bovespa, trabalhei em várias empresas de grande porte, com várias tecnologias. Então, para mim, aquilo ali era muito simples, muito claro. Hoje, a gente tem um movimento contrário na contabilidade. O contador recebe ligação toda hora, direto de um monte de fornecedor. Isso é bom. Aproveite, contador, pois nem sempre foi assim. Antigamente, vocês tinham lá algumas ferramentas, você mesmo já teve outras ferramentas além do domínio e padecia por uma série de coisas. Hoje você não vê mais um contador de alto padrão digitando nota. Você não vê mais um contador de alto padrão digitando apontamento financeiro. Você não vê mais um contador de alto padrão lançando eventos, rúbricas manualmente, nem tantas outras coisas. Você não vê um contador de alto padrão entregando dados para o cliente manualmente, ou via e-mail, ou qualquer coisa do gênero. É muito diferente em contabilidades de alto padrão. E são essas contabilidades de alto padrão, ou pelo menos as contabilidades que estão migrando para um alto padrão, que vão conseguir salvar o maior número de empresas. Já as demais, que ainda estão com sistemas arcaicos, que ainda estão com processos arcaicos, que estão amparados em cima de um monte de planilha. Por exemplo, eu fico pensando agora, aquele cara que falava para mim, não, mas meu funcionário gosta de digitar, então deixa ele aí. E agora? O que ele vai fazer? Ah, mas meu funcionário gosta de bipar a nota, então o cliente sempre manda a nota para a gente bipa e entra dentro do sistema. E agora? O que ele vai fazer? Ah, mas o meu cliente não entra nessa daí. Meu cliente não vai mandar as coisas pelo computador, por e-mail ou por vias digitais. Ou seja, a logística física ainda predominava e agora a logística digital, de uma hora para outra, tem que evoluir. Tem que evoluir. A minha preocupação concluir, por favor. O que eu aprendi com toda essa situação que a gente está vivendo? É ruim? Não precisa falar mais isso, porque está chovendo que é ruim de todo lado. Vamos falar a parte boa. Eu garanto para você, a gente evoluiu anos em alguns dias. Anos e anos e anos em alguns dias. Você mesmo passou outro dia num grupo que eu estava acompanhando, que você tinha 2, 3 clientes lá que não mandavam as coisas de maneira digital de jeito nenhum. E agora os caras estão mandando, não tem jeito, não tem como escapar. Então a gente vai sair dessa muito melhor, mas eu te garanto, não vão sair todos, vão ficar muitos para trás. Principalmente aqueles que eu cansei de bater
eu perdi um monte de negócio aqui porque o cliente queria que eu visitasse ele para apresentar a solução que é online, que é remota, que eu montei um SDR aqui que o pessoal fica apresentando. Tem uma pessoa para agendar, uma pessoa para apresentar, uma pessoa para prospectar. Não tem jeito. Você tocou num ponto aí interessante, né? Quando a gente começa a perceber essa evolução tecnológica, e aí você cai na mão de um funcionário seu. Olha só que questão eu quero trazer aqui para você. Existe uma curva, vou tirar aqui porque 2 vezes você feio aqui é foda. Existe uma curva. Existe uma lindo. Sua mãe acha isso, né? Existe uma curva que a gente chama de curva de aprendizado. Vou escrever aqui. Ave Maria, soltei vírus aqui. Sai, corona! Existe uma curva que se chama a curva de aprendizado de toda ferramenta de tecnologia, onde que em muitas empresas, valeu Pedrão, ó, essa aqui é para você, ó. Essa aqui é profissional, ó. Muitas empresas acontece isso, já aconteceu comigo também, que a curva de aprendizado é tipo a curva do a curva de aprendizado do o pessoal usuário. Para mim, quando você fala, né, para trabalhar mais com a mente, em virtude da tecnologia, eu fico imaginando assim, a seguinte situação. Todos nós dependemos da operação para funcionar as ferramentas. Ponto. Isso para mim é o concurso econômico. Quando cai na operação a usabilidade de uma ferramenta, como o Luiz Correia pode nos dizer aí, por exemplo, do Conta Azul, como o Pedro pode nos falar aí de qualquer outro tipo de ferramenta que a gente usa no dia a dia, da própria domínio, sem citar nomes aqui, não importa. E aí você cai na curva de aprendizagem de um funcionário que fica, como eu disse, lá igual o coronavírus, né? Até chegar numa estabilidade demora meses e meses. Eu já troquei ferramentas que eu achava, essa curva não vai acabar nunca. Essa curva vai continuar, vai chegar até o céu essa porra aí, e esses caras nunca vão aprender essa merda, né? E aí tive que trocar lá a ferramenta. O que eu quero trazer com essa reflexão, Osmar? O que eu quero trazer com essa reflexão? Eu gosto de falar o como, né? Falar o que é muito fácil, né? O que? Tá, o que você tem que fazer para trazer a equipe, trazer o engajamento de utilizar plataformas e ferramentas que trazem um resultado para o seu negócio. Você tem que estar engajado, motivado, você tem que estar acompanhando, monitorando. Vai subir para cima e descer para baixo, isso aí qualquer um fala. Agora, você já implantou aí centenas, dezenas, milhares de vezes aí a sua ferramenta, dentre outras tal. Tem 900 nos dando, mas passou já uns 5 mil por aqui. Ao longo desses anos todos aí de experiência, o que você aprendeu e pode nos ensinar aqui para acabar de uma vez por todas com essa porra dessa curva de aprendizagem dessas ferramentas e que eu traga a celeridade do uso da ferramenta porque assim, quando a gente contrata uma ferramenta, quer seja qual for, não sendo o Office, né, que é padrão mundial, que é Excel, e ainda tem muita gente que não sabe usar essa porra, mas quando eu contrato uma ferramenta, eu quero que ela me dê resultado muito rápido, quase que instantâneo. Esse é o meu desejo enquanto investidor da ferramenta. Isso não acontece, na maioria dos casos. Então, qual que é a recomendação que você faz para que essa curva aí, ela diminua e tenha uma curva de aprendizado rápido e um ROI, principalmente o retorno sobre investimento mais rápido? Fui claro aí na pergunta? Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pedro, Luiz Correia, Paulo da WebDanf, Daniel, pessoal aí, dá uma olhada nisso aqui. Bom, vamos voltar ao que realmente... Só para fazer inveja.
seguinte, na verdade, o que eu vou tentar responder a sua pergunta com o seu exemplo. Eu acho que nada mais do que um exemplo para dizer, para fazer, né? Nada como uma prova social para realmente responder uma pergunta como essa, que é muito importante. São Lucas, porque a sua cunhada lá é uma pessoa de tecnologia e visava resolver algumas necessidades que eram gritantes dentro de alguns departamentos lá, e com a ferramenta que tinha naquele momento não estava conseguindo atravessar aqueles desafios que estavam sendo impostos pelos arquivos que os clientes traziam para vocês. O que aconteceu? A menina, ela começou a usar a nossa ferramenta, já tinha um pouco de uso, um pouco de know-how, de conhecimento, já tinha se esfolado um pouco com outras ferramentas, e quando ela pegou a nossa, ela sentiu uma certa facilidade. Então a curva de aprendizado, de evolução com a nossa ferramenta foi tão fácil que logo alguns dias num outro evento, ela foi lá naquele evento do Ponta Azul lá e perguntou para mim, mas por que você não tem um stand aqui? Eu falei, cara, eu sou meio zicado com stand, não curto muito, eu gosto de ficar meio passeando no meio do povo, né? E ela falou, eu não acredito, a gente fechou 3, 4 postos de gasolina, lá posto de combustível em poucas horas, 8 clientes em 2, 3 dias, coisa que ia levar alguns meses para fazer. O que eu aprendi ao longo da análise que eu fiz na minha carteira dos clientes que têm sucesso com a nossa ferramenta e os clientes que não têm? Primeiro, o meu ticket médio não é barato. Não é qualquer contabilidade que paga. Meu ticket médio é R$540, chega a ser mais caro do que o ticket médio da Domínio, de outros sistemas aí que são muito maiores do que o meu. Só que o valor agregado da minha solução é muito superior, porque eu faço com que você deixe de ter um custo exacerbido em cima de uma mão de obra ou de qualquer outra coisa. E não é só isso. Tem determinados problemas que eu resolvo que você podia colocar 10 pessoas lá, você não ia conseguir resolver. Você consegue fazer 100 mil apontamentos por dia? 200 mil apontamentos por dia? O meu sistema faz hoje já com vários sistemas. Entendeu? Então, são situações que a tecnologia vai resolver que humanamente é impossível resolver. Então, é aí que realmente a minha ferramenta ela se destaca de uma maneira fenomenal. E é aí que eu tenho clientes hoje na carteira que me pagam 12, 13 mil reais. Entendeu? Que é os caras que aumentam o meu ticket médio muito. Mas também eu resolvo problemas para eles que não teria como resolver, talvez, se eu não inventasse ou se a gente não trabalhasse em determinadas soluções. Então, o que aconteceu? Eu comecei a analisar as empresas que têm mais sucesso com a minha solução. Então, eu percebi que boa parte dessas empresas, ou ela tem uma pessoa de tecnologia lá dentro, ou ela tem uma veia tecnológica muito grande, ou ela tem tudo junto. Uma pessoa de tecnologia, uma veia tecnológica muito, muito grande dentro do sócio da empresa e uma necessidade muito grande de resolver determinado problema, senão ele perde o cliente. Não, peraí, deixa eu só pensar então aqui. Só segura aí. Você está me dizendo o seguinte, é claro que investimento em ferramentas que vão me trazer produtividade, quanto maior o ROI, maior o investimento. Até isso é novidade. Mas está me dizendo o seguinte, pensando em tecnologia geral, se eu vou implantar qualquer tipo de tecnologia dentro do meu negócio contábil hoje, necessariamente eu preciso ter um pai e uma mãe para essa criança, ou ela vai por forceps, ou vai automaticamente acontecer? Não, tem que ter um pai e uma mãe. Tudo na vida tem que ter um dono. E é um dono de verdade, é um cara que responde por aquilo. Pode ter mais donos acima, mas tem que ter um ponto focal, que é um cara que a gente chama aqui em tecnologia, ponto focal. Quem que vai fazer aquilo ali dar certo ou dar errado? E quem vai fazer aquilo ali dar certo tem que ser um cara preparado também. Não pode pôr qualquer pessoa lá e exigir dele que dê certo. E você coloca uma pessoa lá que ela não tem conhecimento, não tem preparo, não tem nada, e você sabe já que existe uma curva de aprendizagem. Por exemplo, eu vou contratar um cara para trabalhar aqui para mim. Desde que eu contratar um programador sênior, eu sei que vai ter uma curva de aprendizado. O cara não manja nada de contabilidade. Ah, não, mas aí o cara manja de contabilidade e manja de programação. Mas ele manja de integração, ele sabe do que a gente faz aqui. Então,
quanto mais o cara já tiver passado por alguma situação, menor será a curva. Por que a sua curva foi pequenininha? Porque a menina já tinha se batido bastante com várias coisas. Então, se você ou se o seu profissional que vai implantar a ferramenta não tem isso, você vai ter que propor isso a ele, você vai ter que dar esse tempo a ele, vai ter que investir. E quanto mais rápido você fizer isso, melhor vai ser para você. O que está acontecendo com as empresas que contratam ferramentas como a minha? Não só a Soft, mas todas as outras ferramentas que dão alavancagem à contabilidade e dão mais performance para as empresas contábeis. Essas empresas, elas viram referência ali naquele meio no qual elas vivem. Então, por exemplo, eu tenho um cliente no interior que todos os amigos dele, quando pega algum cliente que tem um processamento mais elevado, passa para esse cliente, pede um cashback ali de volta e tal, mas está todo mundo indo para ele, todos os clientes indo para ele. Então, o que eu estou vendo acontecer? Embora eu não consiga ter a carteira de todo o mercado brasileiro de contabilidade, eu estou conseguindo atender os caras que têm maior carteira e têm maior possibilidade de ficar no mercado. O que está acontecendo comigo? Os caras que estão mais preparados estão conseguindo implantar a solução, estão conseguindo ter mais sucesso e vão ir adiante. E os caras que não têm muito preparo não vão conseguir implantar a solução, não vão adiante. Peraí, eu discordo em termos aí com você. E eu vou te dizer o porquê. Você pensou que ia ser fácil, né? Você pensou que ia ser fácil. Eu vou te dizer o porquê. Obrigado aí a todos. WebDuff, caralho, hein? Vem buscar lead aqui, WebDuff. Tá aparecendo outro aí. Fica aqui. É o Paulo. Eu tô ligado. Luiz Correia, obrigado a todos aí. Vão colocando aí essas dúvidas aí, caso você esteja aí, tem alguma dúvida aí. O cara perguntou como eu faço para ter mais lead. Pô, entra para minha mentoria que você vai saber. Isso. Olha só. Você me diz, não sei se você é dessa época, acredito que sim, você é bem mais velho que eu, né? Bem mais velho que eu. Ele dizia assim, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Você está me dizendo o seguinte, você consegue ajudar quem já está performando performar mais? Peraí, mas se eu sou pequeno, preciso ser grande, ou sou grande, você entende isso? Quer dizer então que se eu sou pequeno, tenho 10 empresas, eu não posso ter tecnologia. Peraí, calma, eu não posso ter tecnologia o suficiente, então, porra. Que merda é essa? Não, talvez eu tenha me expressado mal, mas vamos lá. Se você, eu tenho muito. Vamos lá, a ferramenta, não só a minha ferramenta, mas todas as ferramentas de automação e de tecnologias vão ajudar nos 2 pontos. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, o cliente pequenininho, né? O cliente pequenininho que tem 5 funcionários, 2, 3 ou um só ele, é um contador lá autônomo. Qual que é o cara mais caro nessa empresa? Ele mesmo. Ele mesmo. E quem fica fazendo as empresas que têm uma necessidade maior? Ele mesmo. Que oferece mais risco? Ele mesmo. Então, o que eu consigo fazer com esse contador que é pequenininho, que está começando, que já ganha, já fatura aí seus 10 conto, 20 conto, 15 conto? Eu consigo fazer com que ele seja aportado naquele processo apenas um pouco, e não 100% do tempo, como acontece hoje. Então, ele consegue ali criar um determinado processo e fazer com que isso seja passado para uma pessoa que opere o sistema, que opere a ferramenta, e ele saia daquele escopo e vá fazer o que realmente é interessante para a contabilidade dele crescer. Mas quando ele for ver as informações que estão sendo imputadas lá dentro do sistema contábil, ele vai ver as informações imputadas dentro do sistema contábil como se fosse ele mesmo fazendo. É essa o intuito da ferramenta para o pequeno
pequeno empresário contábil, pequeno empreendedor contábil. Então, ele consegue, entra no circuito, trabalha um pouquinho, prepara a ferramenta, faz a passagem de conhecimento para outro e vai ter as informações, os dados, a contabilidade do cliente como se fosse ele fazendo. Então, ajudei o contador pequenininho. Quando eu vou, só que esse cara ele precisa se comprometer com alguns passos, principalmente com aquele começo da solução. Toda solução vai ter período de implantação, mesmo a nossa, que é uma solução online. Quando a gente vai para um contador grande ele já tem problemas enormes também, e ele tem profissionais de alto calibre lá dentro, né? E também de alto custo, de alto valor agregado, mas também de alto preço pago, né? O que eu consigo fazer para esse contador grande? Eu consigo entregar uma ferramenta que ele faça da mesma forma que o contador pequeno, só que em células. Assim como você cria células aí dentro da São Lucas. Eu estou falando coisa da São Lucas aqui, mas espera aí. É que eu conheço lá. Então, esse contador grande, ele consegue, através de células pequenas, criar como se fossem pequenos empresários ali, ou pequenos sócios, mas esses sócios, esses contadores, eles não precisam estar 100% no processo. Eles conseguem pegar lá uma pessoa de menor calibre, também de menor custo, mas o resultado do trabalho dessa pessoa, usando uma ferramenta como a minha, é tal qual o resultado do trabalho de um contador já de longa data, com bastante conhecimento. A grande preocupação que eu sempre tive, e quanto pequeno empreendedor aí, é investir nas plataformas e, de fato, aí, sendo redundante, não ter o retorno no tempo que eu espero que tenha que ser esse retorno. Quando você investe, quer seja 100 mil ou 10 mil reais, não importa. É o seu dinheiro, você quer ver o retorno. É fato que você quer ver o retorno. Você quer ver o retorno com produtividade, para que você tenha mais tempo para falar com o seu cliente. Você quer ver o retorno com a possibilidade de fazer com que a sua equipe tenha mais proximidade com o seu cliente. Você quer ver o retorno financeiro querendo ou não, com a possibilidade de a curva de clientes ir aumentando e a sua curva de pessoas ser mantida. Meio burro aqui. E a curva de pessoas ser mantida. Né? Então, é assim, você aumenta a quantidade de clientes e consegue manter a mesma quantidade de pessoas. A leitura que eu faria aí, que eu faria até aí seria um aumento da rentabilidade com a manutenção da carteira atual. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu tenho muitos clientes na carteira, assim como você, que tinha lá um cliente na carteira lá que cobrava lá em torno de 2.500 por posto de gasolina. Aí o cliente dele tem uma franquia com 4 postos e o cara gastava lá 2.500, 4 postos, tal, 10 mil reais. Mas aí o contador gastava em torno de 5 a 6 mil reais para manter o cliente na carteira, que é o processamento desse cliente. O meu sistema conseguiu reduzir isso aí no contador em torno de 80% no processo de digitação. Não em todo o processo, mas no processo de digitação, que gira em torno de 40% a 50% de todo esse dinheiro. Então, dos 6 mil reais, eu vou devolver aí pelo menos 3 mil reais para o contador. Num caso como esse, você tem a impressão de que você está mantendo o mesmo pessoal, a mesma carteira, só que a rentabilidade do seu escritório aumentou. É para isso e com isso que a gente trabalha. Por quê? Num evento como esse que a gente está tendo agora, você precisa, por exemplo, entregar balanço para o cliente, entregar balancete para o cliente, entregar DRE para o cliente, gerar uma declaração de faturamento, assinar, fazer umas simulações lá de rescisão, fazer simulação de férias. Só que veio tudo de uma vez. Se você tentar atender todo mundo sem tecnologia, você não vai conseguir atender ninguém. E mesmo com tecnologia, no momento que a gente está,
assim como os médicos vão ter que deixar algumas pessoas morrerem, e isso já aconteceu no mundo todo, na contabilidade isso vai acontecer também. E aí você vê o contador, que é pai e mãe de muitas empresas, o cara aqui está acostumado a colocar a empresa no mundo, vendo as empresas fecharem, vendo as empresas morrerem. É nesse sentido que a gente trabalha aqui. É nesse sentido. Em devolver, aumentar a sua rentabilidade para que você consiga fazer muito mais com muito menos e ter mais rentabilidade em cima da sua carteira. Todas as soluções tecnológicas trabalham nesse sentido. Mas é um serviço a quatro mãos. O Anderson perguntou aí, eu vou responder porque eu uso a ferramenta, né? Os clientes mandam os documentos para nós de diversas formas. Manda através de Excel, manda através de TXT, manda através de diversas PDF. formas digitais ou físicas, em alguns momentos, PDF. Nós temos uma grande dificuldade em fazer esse input para dentro da nossa plataforma. Eu uso a Domínio aqui, por exemplo, quem usa Fonematic e qualquer outra aí. Então, o que você fazia antes? Você pegava o papel, vamos dizer, você pegava a receita médica aqui. Estou em casa, né? Não estou no escritório. Você pegava o papel, colocava ele do lado da sua tela e digita, risca. Botava uma régua em cima e digita, risca. Essa plataforma, o que ela faz? Ela pega lá a planilha de Excel, com o mesmo padrão de histórico, uma vez que imputado, uma única vez imputado, eu dou o exemplo da Calunga. Então, a Calunga é material de escritório. Eu comprei lá o material de escritório da Calunga. Uma vez imputada essa informação, ele sabe que a conta débito é 123 e a conta crédito é 479. E aí, automaticamente, toda vez que tiver a Calunga lá como despesa, ele vai reconhecer e fazer esse PROC-V. Nada mais, me corrija se eu estiver errado, nada mais é que esse PROC-V. E essa importação vem para o nosso sistema, isso fica lá na plataforma todo mês. E aí, cada vez que você vai alimentando, vai fazendo. Quando girar um ciclo de um mês, um bimestre, um trimestre, um exercício, você monta lá aquele template lá e a plataforma nunca mais vai esquecer. Diferente do Excel, que você todo mês teria que ficar tratando Excel para fazer, se depara. Plataforma não, eu digo que é um liquidificador, né? Você pega PDF, você pega XLS, você pega TXT, você pega XML, joga lá, bate tudo e coloca no copo. O copo é a plataforma sua de sistema contábil. Mas a questão do tempo de trabalhar com o cliente, eu não enxergo e não há a menor possibilidade sem ter o investimento na plataforma. Numa plataforma, tal qual a Sobit aí. Por quê? Toda vez que eu penso em trazer mais resultado para o cliente, eu só penso em uma coisa, Osmair e pessoal aí. Só penso em produtividade. O tempo nosso, e agora mais do que nunca, está extremamente escasso. Extremamente escasso. O Osmair me chamou umas vezes hoje no WhatsApp, vai fazer como, não sei o quê. Eu falei, cara, é assim, porque o nosso tempo hoje está focado, principalmente nesse momento que a gente passa, em dar atendimento ao cliente. Então, é neste momento, muito contrário do que muitos imaginam, que nós temos que investir em tecnologia. É nesse momento, porque nós vamos ter que trazer produtividade para trazer celeridade aos processos. É neste momento. Se você estava em dúvida, é nesse momento definitivamente, porque você precisa fechar balanço e coisas do gênero lá para os seus clientes. Uma outra pergunta que eu sempre me faço, Osmair, e quero trazer para você aí, nessa questão toda de tecnologia, é o seguinte: olhando para o viés da DRE, né? Eu vi um cara aí, DRE contábil, né? Achei bem legal. Olhando para o viés da DRE, né? Cara, a mensalidade de uma plataforma, de uma ferramenta, de um sistema, tem que fechar minha conta. Se não fechar, não tem milagre, né? Então, eu sou um escritório contábil, como você disse aí, eu tenho 20 clientes.
Você sabe que 94, 95%, não me lembro agora que o Sescom fez uma pesquisa, ela tem aí escritórios contábeis pequenos, né? No Brasil todo. E o Sescom São Paulo fez a pesquisa, que acima de 100 clientes é muito pequeno e acima de 300, então, que a gente que está nessa faixa aí, claro, é muito trabalho, é menos que 5% até. E aí esse cara, ele precisa investir em tecnologia, ele não tem dinheiro para investir em tecnologia. Quanto que você acredita que seja um deadline, se é que você sabe essa conta aí de acordo com seus parceiros, para falar assim, porra, eu tenho 10 mil de faturamento, eu posso investir numa ferramenta tal qual a Solvit que vai fazer muito sentido para mim e eu vou com isso retornar X, porque às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Será que eu vou, será que eu não vou? Tenho medo, é o momento, é crise, é isso, é aquilo outro. Na verdade, acho que a conta não seria nem pelo faturamento dele, mas sim pela necessidade e a carteira que ele tem ou os objetivos que ele tem para com o mercado, para com as empresas que ele deseja ter na carteira. Então, por exemplo, se ele deseja ter na carteira um posto de gasolina no lucro real, ele precisa de automação. E é bom que ele tenha já conhecimento disso aí, ou já tenha estudado, trabalhado, lidado com alguma ferramenta dessa, antes mesmo do cliente vir para a carteira dele. Por quê? Porque ele precisa ter o processo de integração, de automação, amadurecido, maturado dentro da empresa dele, para que quando o cliente entre, ele já entre tendo lucro com o cliente. Por exemplo, tem muitas empresas contábeis aí que precisam fazer 1, 2 meses do cliente para saber o quanto vai dar de preço para o cliente. Precisa operar o cliente uns 1 mês, 2 meses, para saber quanto vai dar de preço. Então, se o cara tem uma ferramenta como a minha, ele já chega sendo muito mais agressivo e tendo uma rentabilidade maior. Por quê? Vamos pensar você, que vai concorrer com um cara lá em cima do honorário de 10 mil reais. E aí, você chega no cliente e você sabe que daquele honorário você consegue rentabilizar 50%, 5 mil reais. Só que você chega na proposta com ele, eu estou falando de aviltamento de honorário, não é isso. É ser agressivo, conseguir concorrer com o mercado de verdade. Se você tem uma rentabilidade de 50% e você sabe que o mercado todo tem uma rentabilidade de em torno de 20%, você consegue baixar sua rentabilidade para 30% e ainda está lucrando 10% a mais que o mercado e vendendo o seu serviço por um preço menor e entregando muito mais qualidade porque o seu escritório está automatizado. O que acontece com o seu concorrente? Ou ele faz o que você está fazendo, ou ele vai perder o cliente dele para você. E o que acontece com você que não está investindo em tecnologia porque, não, mas agora eu não preciso, agora eu não tenho necessidade, agora isso, agora aquilo. Começa pequeno. Todos os negócios a gente tem que começar pequeno. A gente tem cliente aqui, não tem que fique com esse preço, mas a gente tem muito cliente que começa com R$149, integra 10 clientes dele lá, e vai, paga 14, paga R$19 por cliente, e vai. Daqui a pouco o cara está pagando R$1.000 para a gente. Mas por que ele consegue pagar R$1.000? Porque ele pôs lá outros clientes que estão dando retorno para ele de 10, de 20 mil reais. Não é? Não adianta você pegar o plano maior das empresas de automação, de integração, e desde o começo e comprometer todo o seu caixa. Mas se você não fizer assim como o curso, ninguém foi lá, virou contador para depois se graduar como contador. Não, primeiro o cara fez a graduação de contador, recebeu o CRC, e aí se tornou contador de fato, abriu sua empresa, abriu seu escritório e tal, além do trabalho de campo, estagiou em contabilidade, estagiou em alguma empresa, que é o seu processo que você já contou várias vezes, né? Começou lá no escritório de um tio, foi evoluindo, era office boy, e assim vai. Então, você vai conseguir evoluir nesse sentido a partir de preços menores. Então, você começa com um pacotezinho pequenininho. Um contador que tem 20, 30 clientes aí, ele já tem um faturamento razoável. Não estou falando agora do momento que a gente está passando, tá? O momento que a gente está passando é um momento atípico, é um momento diferente, ninguém nunca viveu isso. Mas um cliente aí, um contador que tem 50 empresas na carteira, ele já é um cara que tem no seu bolso cerca de 15, 20 mil reais. Tira um pouquinho disso aí
investe em tecnologia, investe no seu parque tecnológico, investe nas suas pessoas que estão ali para poder fazer com que o seu negócio, a sua empresa tenha mais corpo e busque mais cliente e ganhe mais cliente. É assim que todo mundo faz em todos os negócios. Eu vou dar o meu exemplo de como é que eu fiz essa parte aí de crescimento de aplicações em tecnologia. O ano era 2001, lembro-me como se fosse hoje, eu tinha que começar o meu negócio. Como é que eu comecei com essa parte de tecnologia? Em 2001 a internet era arcaica, extremamente arcaica. Os computadores eram Pentium 2, Celeron, acho que menos ainda do que esses processadores aí. Mas a primeira coisa que eu fiz foi fazer um carnê e comprar um computador em 10 vezes. Computador, teoricamente, na época lá, de última geração. Porque nós tínhamos tecnologia de software já naquela época em abundância, mas não tínhamos a tecnologia, a percepção de tecnologia do cliente. O cliente não tinha essa percepção de tecnologia. O cliente não tinha essa percepção. Aí eu montei o escritório, 15 metros quadrados, primeira coisa, carnezão, computador lá em 10 vezes sem juros. Segunda coisa, cheque especial para poder pagar do mês. E graças a Deus cobriu já no primeiro mês e a vida seguiu. Eu cheguei num ponto de equilíbrio muito rápido. Mas por quê? O Mark Contábeis aí falou aí, né, do mindset, né, da mentalidade, né? Eu pensava o seguinte, no escritório anterior que eu trabalhei, em 97, eles já tinham uma aplicação muito forte voltada, um viés muito forte voltado para a tecnologia. Então, isso meu vem desde então. Eu sempre adorei tecnologia, eu sempre fui fanático por tecnologia. E quando eu montei o meu escritório, eu falei, cara, não importa o meu tamanho, eu vou ter produtos de qualidade para entregar serviço de qualidade. Eu vou ter tecnologia de ponta. Quando eu montei o meu parque tecnológico, hoje a gente tem lá, sei lá, umas 50 máquinas, acho que é 50 máquinas, mas lá atrás, quando eu fui passar a rede, o cabeamento de rede, eu falei pro cara, é CAT 5 ou 6 que você vai usar? 5? Eu falei, não, eu quero CAT 6. Eu investi, para vocês terem uma ideia, eu investi hoje no escritório, hoje não, minto, desculpa, há 7 anos atrás no escritório, 15 mil reais num PABX. PABX Leucotron, é desse tamanho, o negócio parece um Tiranossauro Rex, é gigante. O que aconteceu hoje com essa merda toda que está acontecendo aí fora? O que aconteceu? Quando um cliente liga para o meu escritório, Osmair, isso é bem legal, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Quando o cliente liga para o meu escritório, ele liga e fala assim, disca o ramal desejado, um departamento pessoal. Quando ele disca um, sabe aonde cai? Lá na casa da menina. Lá na casa da menina. Diz que 2 pro fiscal, cai lá na casa do menino. Diz que 3. Eu poderia colocar, ele me falou, 256 ramais. Eu não fico sem comunicação com o meu cliente. Uma tecnologia... 7 anos. 7 anos. 7 anos. Você é contador. Vamos fazer aquele cálculo de depreciação. Tá de graça, né? Puta merda, hoje, e aqui, ó, eu liguei pro cara do suporte da telefonia, falei, cara, transfere o ramal, quando clicar 1 é ramal tal, quando clicar 2 é telefone tal, 3 é tal, 4 é tal. Ninguém fica sem ser atendido. Eu não transfiro pra mim, né, senão eu não dou conta desse negócio. Ninguém fica sem ser atendido. Ele falou, ó, se você quiser, eu posso pôr um ramal nas 38 pessoas que tem no seu escritório, todo mundo vai. Eu falei, não, vamos concentrar. Eu optei, mas a percepção do investimento da tecnologia, ela vem nessas horas. A percepção do investimento de uma ferramenta tal qual a sua, ela vem para mim no fechamento do balanço, no fechamento de uma folha, na importação do XML do fiscal, ela vem nessas horas. Então a gente não pode esperar mais, pessoal, de uma vez por todas, a gente que fala tanto em gestão financeira, em estratégia, em gerar caixa, em gerar liquidez, não pode esperar vir um novo meteoro, aí, uma nova crise, um novo momento. O momento que você tem que estar preparado, o telhado se conserta, não é na hora que está chovendo. Vai na chuva em cima da sua casa consertar um telhado.
Ele vai estar mole e vai quebrar. O telhado se conserta quando não está chovendo. Então, aproveita que ainda, ouso dizer, ainda não está chovendo tanto que eu estimo que vai chover ainda nesse céu. Está nublado, está muito nublado, está tenebroso. Mas a hora que a chuva vier de verdade, o furacão, ainda está para acontecer essa curva aí. Daqui a pouco vai vir o arco-íris. Mas enquanto isso não acontece, investe em tecnologia. Eu sou suspeito a falar, eu uso a Sobit aí tem cerca de 6 meses. Infelizmente eu não conhecia esse trouxa aí antes, porque o marketing dele é uma porcaria. Se fosse melhor, ele estaria ajudando muito mais gente aí. O Ricardo falou aí, fala preço na lata. Então é uma plataforma que você, a partir de R$150, você está sendo 100% assistido online, na nuvem. Se você tem Google, tem Internet Explorer, tem Google Chrome, você já pode usar a plataforma a partir de amanhã. Obrigado, Osmair, pelo bate-papo aí. Obrigado a todos que acompanharam aí, já está acabando. Suas recomendações finais aí, meu querido. Bom, cada vez mais a gente vai precisar. Eu achei que esse momento que a gente está vivenciando hoje, a gente ainda ia demorar cerca de uns 5, 6 anos para viver, mas aí a situação atual, eu não gosto de ficar falando o nome das coisas, mas a situação atual fez com que a gente andasse esses 5 anos aí, ou até mais rápido. Então, muitos foram pegos de calça curta, e só que assim, tem que fazer o que tem que ser feito. E as soluções estão aí no mercado. Não gostei do Osmair, não gostei do cabelo dele, eu vou contratar de outro. Contrate de outro, faça alguma coisa aí para o seu escritório, mas não por você. Eu não estou nem ligando para você que é contador. Estou ligando para as empresas, para os caras que trabalham naquelas empresas, pela obrigação e pelo aquilo que você fez quando se formou. Você não foi lá e falou lá que tinha os seus votos lá e tal. A gente tem compromisso com a sociedade. Todos nós temos. Eu com você, você comigo e todos os profissionais. Então é importante que a gente chegue em algum lugar, seja próspero de verdade, mas próspero porque a gente ajudou muita gente no meio do caminho. Leandro já tem me ajudado bastante aí num monte de situações, e eu acredito que tem ajudado bastante a empresa dele aí, e estou me comprometendo aqui a ajudar cada vez mais. Aqui na Sobit a gente dorme e acorda pensando em como colocar o cara como o Leandro a passos à frente da concorrência. Mas hoje nem tanto passos à frente da concorrência, mas sim como linha de frente no cenário que a gente vê hoje. É guerra de verdade, é guerra. A gente tem que se unir de uma maneira ou de outra para conseguir salvar o máximo de empresas e o máximo de empregos possíveis. E se não conseguir, isso vai voltar para a gente. A cada cara que a gente não conseguir, é um problema que a gente vai ter que olhar amanhã depois no espelho e olhar. E ver que a gente não salvou. Mas a gente vai ter que olhar amanhã no espelho e falar assim, consegui salvar muitas empresas e muitos empregos. Muitos pais e mães de família estão trabalhando. Tem onde trabalhar, tem onde pegar o pão dele e levar para casa. Obrigado, Osmair. Está acabando os últimos 30 segundos. Minha recomendação final é que você ilumine a escuridão. Não é para olhar para minha barriga, não, caralho. É isso aí. Esse aqui é o Atlas, né? Esse aqui é o Epicentro, que é o evento que eu palestro lá com meu amigo Ricardo Jordão, que daqui a pouco eu vou estar no Jordão Nacional. Ilumine a escuridão. Pare de complicar as coisas e ilumine a escuridão. Obrigado, Osmair. Fica com Deus aí. Sobit. Fala da Sobit. O que é a Sobit mesmo? Sobit. S-O-B-E-I-T. Digita no Google aí, tradutor, que você vai saber. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço, fica com Deus. Bons negócios. Valeu, pessoal. Tamo junto. Falou, obrigado por assistir. Até mais.
discernir sobre isso. Discernir. Discernir. Perceber, cara. Discernir.